Meus queridos, vamos ao sermão de hoje. Mesmo em meio à modernidade ou diante do grande avanço tecnológico que a gente pode perceber ao longo dos últimos anos, nós vivemos cercado por várias confusões quanto ao entendimento, quanto à compreensão do sentido de muitas coisas. Por exemplo, é muito comum pessoas confundirem o sentido dado a determinada pintura, ou a certa poesia, ou a estrutura ideológica deste ou daquele sistema econômico e político. Duas pessoas observando a mesma situação têm sobre ela impressões diferentes, e às vezes as impressões são absolutamente erradas, equivocadas. Penso que é bem assim o que se dá com respeito ao significado de determinadas palavras, de determinados vocábulos. Um caso bem típico de confusão com o entendimento e a compreensão de certos sentidos de palavras é o que envolvem dois termos: desabafo e murmuração. É comum ver pessoas pensando que estão desabafando, quando na verdade elas estão murmurando. E outras, por medo de murmurar, nem desabafam. Para saber se nós estamos murmurando ou reclamando, eu penso que é preciso entender o significado do termo. O que quer dizer uma coisa, o que quer dizer outra. Então vamos lá. Murmurar é reclamar, é resmungar, falar mal de alguém, falar sobre as coisas da vida de uma forma negativa ou pessimista. Desabafar é aliviar, é tranquilizar-se de um problema ou de uma aflição. E aí, usando o texto de 1 Samuel, lá que envolve Ana, é derramar o coração diante do Senhor. É expressar-se inconformado diante da injustiça, de uma perseguição, de uma injúria, como, por exemplo, os salmistas fizeram. Por falar em salmistas, vale a pena nós determos-nos por alguns instantes em dois momentos de avaliação sobre o que vem a ser, na prática, o desabafo. E aqui eu quero me valer de uma citação, e eu não pedi autorização para a revista, então não vou citá-la, mas é uma revista conhecida no mundo evangélico, de número 289. Eu também não pedi autorização para o pastor, mas posso dizer, por exemplo, Evandro, que é o pastor da Lara, que batizou a Lara. Então, se alguém quiser saber quem é o pastor da Lara, procure depois. O Evandro, a Lara é a cunhada dele, ele dirá, pastor fulano de tal. Mas ele escreve numa revista, com o que eu concordo plenamente, por isso trouxe aqui, o seguinte: canso com o discurso repetitivo e absurdo dos que mercadejam a palavra de Deus. Já não aguento mais que se usem versículos tirados do Antigo Testamento e que se aplicam a Israel para vender ilusões aos que lotam as igrejas em busca de alívio. Isso não é murmurar, isso é desabafar. Ele continua: cansei com os programas de rádio em que os pastores não anunciam mais conteúdos do Evangelho, gastam o tempo alardeando as virtudes das suas próprias instituições. Considero os amuletos evangélicos horríveis. Cansei de ter de explicar que há uma diferença brutal entre a fé bíblica e as crendices supersticiosas. Não aguento mais cultos de amarrar demônios. E é um pastor neopentecostal que está escrevendo. Ou de desfazer as maldições que pairam sobre o Brasil e o mundo. Sinto pena dos teólogos que se contentam em reproduzir o que os outros escreveram há séculos. Convivem com uma teologia pronta.
Canso com os estereótipos pentecostais. Como é doloroso observá-los sem uma visitação nova do Espírito Santo. Buscam criar ambientes espirituais com gritos e manifestações emocionais. Cansei, inclusive, de ouvir piadas contadas pelos próprios pentecostais sobre os dons espirituais. Cansei de ouvir relatos sobre evangelistas estrangeiros que vêm ao Brasil para soprar sobre as multidões. Canso com gente que precisa de cabresto, que não sabe ser livre e não consegue caminhar com princípios. Canso com os livros evangélicos traduzidos para o português, não tanto pelas traduções mal feitas, tampouco pelos exemplos tirados do golfe ou do beisebol, que nada tem a ver com a nossa realidade. Já não aguento mais livros com 10 leis ou 21 passos para qualquer coisa. Não consigo entender como uma igreja tão vibrante como a igreja brasileira precisa copiar os exemplos lá do norte, Estados Unidos, né? Canso com a falta de beleza artística dos evangelhos. Há pouco compareci a um show de música evangélica, só para sair arrasado. A musicalidade era medíocre, a poesia sofrível e pior. Percebe-se o interesse comercial por trás do evento. Canso de explicar que nem todos os pastores são gananciosos e que as igrejas não existem para enriquecer a sua liderança. Canso com as vaidades religiosas. É fatigante observar os líderes que adoram cargos, posições e títulos. Não suporto ouvir mais um se auto-intitulando apóstolo. Opto por não participar de uma máquina religiosa que fabrica ícones. Essa é a primeira coisa que eu queria observar. A segunda, eu quero levá-los ao Salmo 25, para lermos. Ele será a base da nossa exposição de hoje. Como o sermão é gravado, eu vou pedir que você, por favor, me acompanhe a leitura. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve minha sinceridade e a retidão, pois em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Este é um salmo, um pedido de auxílio divino, de socorro divino, a favor do salmista, que na sua alma, no seu interior, enfrenta um verdadeiro turbilhão de problemas. E aqui, ele não faz nenhuma murmuração, nenhuma reclamação, ele apenas desabafa. Por exemplo, no seu desabafo, ele fala que sente a vergonha da derrota, versos 2 e 20. Ainda no seu desabafo, ele fala de traumas que ele sofreu na infância, verso 7. Fala do sofrimento, no verso 18.
Fala de angústias, aflições e tribulação do coração nos versículos 16 e 17. O que você percebe nesta mensagem do Salmo 25 é um Davi que não murmura, ainda que tenha adversidades, ele não resmunga, ele não fala mal de ninguém, ele desabafa. Como dissemos no início, baseados apenas na citação de 1 Samuel 1 com Ana, ele derrama a sua alma, o seu coração na presença de Deus, e aí ele clama, ele suplica, ele implora por socorro, por amparo e por uma ajuda que venha do Senhor. Agora, pensemos mais um pouco sobre o seguinte. Primeiro, quantos de nós também estão cansados diante das dores da alma, diante das aflições do seu interior, das perdas dos sonhos frente a abandonos de ideais, assim como Davi esteve, e também queremos desabafar como Davi desabafou? Quantos? Quantos de nós, segundo, estão necessitando de uma cura interior, de um alívio para a dor da alma, como Davi esteve? Quantos de nós, terceiro, também estamos precisando de aliviar a alma de tanto sofrimento causado por injustiça, por calúnia, por provocações, como Davi esteve? E ele fala isso no Salmo 25. Quantos de nós também estamos cansados, ou estão cansados, de tanto ver as coisas erradas e a indisposição de familiares, de amigos, de pessoas da igreja que querem consertar e gerar cura, gerar alívio para a alma, como aconteceu com Davi? Quero levá-los a notar que o Salmo 25, que trata de um desabafo de alguém que está doente no seu íntimo ou na alma e precisa de uma cura, e por esse desabafo ele busca um alívio interior. Ele busca restaurar o bem-estar da alma, o equilíbrio emocional. Diante de vários problemas enfrentados na vida que trouxeram dor para a sua alma, que prejudicaram objetivos da sua vida, que promoveram um certo desequilíbrio do seu ser interior, Davi recorre a Deus. E ele vê, a partir disso, pelo menos 3 mecanismos ou 3 meios para a cura interior da sua alma, para a verdadeira cura interior do seu ser. E é sobre isso que eu quero falar na noite de hoje. Sobre a proposta de Davi para a cura da alma. A primeira que Davi apresenta como proposta para a cura da sua alma está no verso 4. Conhecer os caminhos do Senhor. Ele deixa isso mais claro no verso 5. Nós podemos ver que o seu desejo é o de ser ensinado e ser guiado por Deus. 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Tu és o Deus do meu livramento. Tu és o Deus do meu socorro. No verso 10, Davi revela a razão disso. Porque as veredas ou os caminhos do Senhor são caminhos de misericórdia. Por isso ele busca o Senhor. Por isso ele procura conhecer os caminhos do Senhor, queridos. Diante de tanta adversidade da alma, de tanto sofrimento interior, Davi, depois de desabafar tal situação, ele visualiza que andando com Deus, ele se chega para ser curado. Caminhando com o Senhor, ele promove a restauração da saúde do seu ser interior. Andando com Deus, ele desfruta de restauração dos sonhos, dos ideais, dos seus projetos de vida e de possibilidades de outras realizações pessoais. Por isso, andar com Deus para conhecê-lo é o primeiro tratamento que Davi dá para sua alma ser restaurada. Conhecer o Senhor, andar com Deus. A segunda proposta de Davi está nos versos 7 e 18. Desfrutar do perdão de Deus. O verso 7 ele diz assim: não te lembres dos pecados, dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. E o 18, considere as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Queridos, olhando para a Bíblia,
lendo a palavra do Senhor, não há nenhum meio que seja eficiente quando se trata de restaurar a alma, quando se trata de curar o ser interior, de um equilíbrio emocional que não passe pelo perdão de Deus para as nossas vidas. Perdão que alivia o peso, o fardo de uma acusação, de uma sensação de derrota. Não há mecanismo mais eficiente na recuperação da autoestima, da segurança interior para enfrentar problemas que estão na alma, do que o perdão divino. Perdão que promove motivação, que mexe com a vontade interior de crescer, de prosperar, de melhorar a qualidade da nossa vida. Não há ajuda mais dinâmica para o equilíbrio emocional do nosso ser interior do que saber que Deus está pronto para nos perdoar quando nós erramos, confessamos o erro, reconhecemos que somos pecadores e que estamos diante de um Deus santo. Perdão de Deus é fundamental na estrutura de Davi, que busca uma cura para a sua alma, que busca uma cura para o seu ser interior. E por último, Davi tem uma proposta no verso 14, quando ele diz que para curar a sua alma, para ter um equilíbrio emocional, ele precisa desfrutar da intimidade do Senhor. Entenda-se por intimidade do Senhor, uma vida vivida para agradar a Deus, isto é, uma vida de relacionamento obediente, uma vida de compromisso com as coisas de Deus, onde o andar, o conversar, o conviver, o falar, o ouvir, o ser conhecido e conhecer tudo relacionado com Deus seja o alvo principal, seja de fato aquilo que promova o maior prazer em nossa existência. E aqui não tem nada de fanatismo, nada de santarronice, é uma questão de compromisso de vida com Deus. Davi entende que é uma questão de intimidade, e a gente só tem intimidade na medida em que convive, em que se relaciona, e é isso que Davi entende, para curar a sua alma, que está aos frangalhos, por causa de problemas, por causa de lutas, por causa de adversidades, por perseguições, por alguém que falou mal dele, ele está aos frangalhos, e ele entende que para restaurar isso, só convivendo e se relacionando com Deus. Por isso ele diz no verso 14 que a intimidade do Senhor é para quem o busca. É interessante. E o salmista não esconde os sentimentos da sua alma, os mais íntimos, os mais profundos. Ele fala de dor, ele fala de aflição, ele fala de angústia, ele fala de sofrimento, ele fala de tribulações, ele fala de situações que lhe são extremamente contrárias, mas ele para ter relacionamento e vida com Deus. Ele busca isso, para restaurar a sua alma, para promover equilíbrio no seu ser interior. E nós temos aqui na mensagem do Salmo 25. Nós vemos um salmista desabafando, não murmurando, e a partir desse desabafo ele revela uma enfermidade na sua alma. E a partir disso ele busca uma cura. E ele busca essa cura em Deus. Nós vemos um salmista que abre o seu coração na presença do Senhor, que derrama a sua alma na presença de Deus, conta tudo o que lhe aflige, o que lhe magoa, o que lhe causa sofrimento. E ele busca no andar, no viver, no se relacionar com Deus, mecanismos para obter alívio interior e para promover a restauração da saúde emocional do seu ser. Agora, queridos, e quanto a nós? Se queremos desabafar como Davi desabafou, nós também estamos dispostos a reconhecer os caminhos do Senhor, conhecê-lo e andar nele como um mecanismo que alivia a nossa dor? Nós que nos identificamos como pessoas cuja alma tem sofrido, e esse sofrimento nos tem provocado tristezas, choros, mas vendo Davi derramar a sua alma diante do Senhor, nós queremos fazer o mesmo. Nós estamos confiantes de que o perdão de Deus é restaurador para nós. E nós os confessamos. Por último, nós que vemos em Davi um convite para abrir os nossos corações diante do Senhor e lhe contar a razão da nossa frustração. Nós estamos dispostos, como Davi,
a buscar a intimidade do Senhor, a andar com Ele, a viver com Ele, a falar com Ele, a ouvir-lhe, como Davi fez. Porque para restaurar a dor na alma, é assim que Davi procedeu. Se nós queremos, nós temos a receita. Precisamos segui-la. Precisamos objetivamente pô-la em prática. Vamos orar sobre isso? Eu quero que você feche a cabeça, feche os olhos e curve a cabeça. Feche a cabeça não, pelo amor de Deus. Não faça isso. Feche os olhos, curve a cabeça. E quero que você tente olhar para dentro de você. E tente ver como é que anda o seu coração. Tente ver se, por exemplo, você está como Davi, sentindo-se triste, sentindo-se abatido, angustiado, sentindo-se derrotado. Mas, podendo observar como Davi, que Deus tem um caminho para que você, o conhecendo e andando nele, vivendo nele, seja vitorioso. Você possa observar também que o perdão de Deus disponível a você é restaurador. E que também a intimidade do Senhor, que vem através da vida, do convívio, do relacionamento, é algo que restaura, é algo que pode modificar todas as coisas na sua vida. Vamos orar sobre isso, queridos? Oremos. Senhor Deus, é muito possível que se nem todos nós aqui, alguns, talvez a maioria de nós, de alguma forma, sentiu-se ou sente-se neste momento dores na alma, angústias, situações que foram vivenciadas e que trouxeram mágoas. Palavras que foram ouvidas e que machucaram. Sentimentos que foram demonstrados para conosco e que nos deixaram arrasados. Davi sentia dor na alma, sentia angústia. Mas ele nos permitiu observar aqui que na sua caminhada de restauração para um equilíbrio de sua vida contigo, 3 coisas são fundamentais: conhecer o Senhor, conhecer o teu caminho, desfrutar do teu perdão e buscar uma intimidade contigo se relacionando com o Senhor. Isso não tem nada a ver com fanatismo, isso não tem nada a ver com crise de santarronice, como a gente costuma dizer. É uma questão de se relacionar intimamente contigo, de te buscar. Te buscar antes de qualquer outra coisa. Porque às vezes a gente busca qualquer outra coisa e depois vai se relacionar com o Senhor. Invertamos isso. Ajude-nos para que essa dor seja sarada. Esse trauma, essa angústia, seja tirada dos nossos corações. De nossa parte, te busquemos, tenhamos cada vez mais um relacionamento íntimo, próximo a Ti. Dediquemos nossas vidas, ó Deus, a isso. Ajude-nos nesse processo, para que nossa alma seja restaurada, nosso coração seja restaurado diante do Senhor. Alivia a dor, perdoa os nossos pecados, sara a nossa alma, como cantamos aqui. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.